Carta de Judas, capítulo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz, e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, e rejeitam a dominação, e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles! Porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. O Grande Conflito, capítulo 29. Por que existe o sofrimento? Para muitos espíritos, a origem do pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. Veem a obra do mal, com seus terríveis resultados de miséria e desolação, e põem em dúvida como tudo isso possa existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Eis um mistério, para o qual não encontram explicação. E em sua incerteza e dúvida,
tornam-se cegos para verdades plenamente reveladas na Palavra de Deus e essenciais à salvação. Existem os que, em suas pesquisas concernentes à existência do pecado, se esforçam por esquadrinhar aquilo que Deus nunca revelou. Por isso, não encontram solução para suas dificuldades. E os que mostram tal disposição para a dúvida e cavilação aproveitam-se disto como desculpa para rejeitar as palavras das Sagradas Escrituras. Outros, entretanto, deixam de ter a compreensão satisfatória a respeito do grande problema do mal devido a terem a tradição e a interpretação errônea obscurecido o ensino da Bíblia relativo ao caráter de Deus, à natureza de seu governo e aos princípios que regem seu trato com o pecado. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar a razão de sua existência. Todavia, bastante se pode compreender em relação à origem, bem como à disposição final do pecado, para que se faça amplamente manifesta a justiça e benevolência de Deus em todo o seu trato com o mal. Nada é mais claramente ensinado nas Escrituras do que o fato de não haver sido Deus, de maneira alguma, responsável pela manifestação do pecado, e de não ter havido qualquer retirada arbitrária da graça divina, nem deficiência no governo divino, para que dessem motivo ao irrompimento da rebelião. O pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa, ou mostrar-se causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é a que é dada na Palavra de Deus. É quebrantamento da lei. É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Antes da manifestação do mal, havia paz e alegria por todo o universo. Tudo estava em perfeita harmonia com a vontade do Criador. O amor a Deus era supremo. Imparcial o amor de uns para com outros. Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o Eterno Pai, um na natureza, no caráter e no propósito, e o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Por Cristo, o Pai efetuou a criação de todos os seres celestiais. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Colossenses 1,16. E tanto para com Cristo como para com o Pai, todo o céu mantinha lealdade. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em uma submissão forçada e a todos confere vontade livre para que possam prestar-lhe serviço voluntário. Houve, porém, um ser que preferiu perverter essa liberdade. O pecado originou-se com aquele que, abaixo de Cristo, fora o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Antes de sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins cobridores, santo e incontaminado. Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era tua cobertura. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas.
Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 12 a 15. Lúcifer poderia ter permanecido no favor de Deus, ser amado e honrado por toda a hoste angélica, exercendo suas nobres faculdades, a fim de abençoar outros e glorificar o seu Criador. Mas, diz o profeta, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. E tu dizias, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel capítulo 28, verso 6, e Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse supremo nas afeições e lealdades de suas criaturas, era o esforço de Lúcifer conquistar para si o seu serviço e homenagem, e cobiçando a honra que o infinito Pai conferira a seu filho, este príncipe dos anjos aspirou ao poder cujo uso era prerrogativa de Cristo unicamente. O céu todo se regozijava com refletir a glória do Criador e celebrar o seu louvor. E enquanto Deus assim fora honrado, tudo era paz e alegria. Uma nota dissonante, porém, deslustrava agora as harmonias celestiais. O serviço e exaltação em prol do eu, contrários ao plano do Criador, despertavam prenúncios de males nas mentes para as quais a glória de Deus era suprema. Os concílios celestiais instavam com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador e a natureza sagrada e imutável de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu, e, afastando-se dela, Lúcifer desonraria a seu Criador, trazendo sobre si a ruína. Mas a advertência, feita com amor e misericórdia infinitos, unicamente suscitou o espírito de resistência. Lúcifer permitiu que prevalecesse a inveja para com Cristo e mais decidido se tornou. O orgulho de sua própria glória alimentava o desejo de supremacia. As elevadas honras conferidas a Lúcifer não eram apreciadas como um dom de Deus e não despertavam gratidão para com o Criador. Ele se gloriava em seu resplendor e exaltação e aspirava a ser igual a Deus. Era amado e reverenciado pela hoste celestial. Anjos deleitavam-se em executar suas ordens, e mais que todos eles, estava revestido de sabedoria e glória. Todavia, o Filho de Deus era o reconhecido soberano do céu, igual ao Pai em poder e autoridade. Em todos os conselhos de Deus, Cristo tomava parte, enquanto a Lúcifer não era assim permitido entrar em conhecimento dos propósitos divinos. Por que, perguntava o poderoso anjo, deveria Cristo ter a supremacia? Por que é ele desta maneira mais honrado do que Lúcifer? Deixando seu lugar na presença imediata de Deus, saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Operando em misterioso segredo, e escondendo durante algum tempo seu intuito real sob o disfarce de reverência a Deus, esforçou-se por suscitar o desgosto em relação às leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária. Visto serem de natureza santa, insistia em que os anjos obedecessem aos ditames de sua própria vontade.
procurou arregimentar as simpatias em seu favor, propalando que Deus o tratara injustamente ao conferir honra suprema a Cristo. Alegava que, anelando maior poder e honra, não pretendia a exaltação própria, mas procurava conseguir liberdade para todos os habitantes do céu, a fim de, por este meio, poderem alcançar condição mais elevada de existência. Deus, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada, quando a princípio condescendeu com espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido o perdão, sob a condição de que se arrependesse e submetesse. Esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam conceber, foram feitos a fim de convencê-lo de seu erro. O espírito de dissabor nunca dantes fora conhecido no céu. O próprio Lúcifer não via, a princípio, para onde estava a encaminhar-se. Não compreendia a verdadeira natureza de seus sentimentos. Mas, sendo-lhe demonstrado que seu descontentamento era sem causa, convenceu-se Lúcifer de que estava em erro, de que as reivindicações divinas eram justas e de que as deveria reconhecer como tais perante todo o céu. Houvesse ele feito isto, e poderia haver salvo a si mesmo e a muitos anjos. Por esse tempo não havia ainda renunciado completamente à sua fidelidade para com Deus. Posto que houvesse perdido a posição de querubim cobridor, teria sido reintegrado em seu mistério, caso houvesse desejado voltar a Deus, reconhecendo a sabedoria do Criador e estivesse satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano de Deus. Mas o orgulho o impediu de submeter-se. Persistentemente defendeu seu próprio caminho, sustentando que não havia necessidade de arrependimento, e entregou-se por completo ao grande conflito contra seu Criador. Todas as faculdades de sua mente superior foram então aplicadas à obra do engano, a fim de conseguir a simpatia dos anjos que tinham estado sob suas ordens. Mesmo o fato de que Cristo o advertira e aconselhara foi pervertido de maneira a servir a seus desígnios traidores. Há aqueles cuja afetuosa confiança mais íntima os ligava a ele, Satanás simulou haver sido julgado mal, que sua posição não fora respeitada e que se queria cercear-lhe a liberdade. Da falsa interpretação das palavras de Cristo, passou à prevaricação e à falsidade direta, acusando o Filho de Deus de intentar humilhá-lo perante os habitantes do céu. Procurou também criar uma falsa situação entre ele próprio e os anjos fiéis. A todos quantos não pôde subverter e levar completamente para seu lado, acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais. A mesma obra que ele próprio estava a fazer, atribuiu-a aos que permaneciam fiéis a Deus. E com o fim de sustentar sua acusação de injustiça por parte de Deus para com ele, recorreu à falsa interpretação das palavras e atos do Criador. Era sua tática tornar perplexos os anjos pelos capciosos argumentos relativos aos propósitos divinos. Tudo o que era simples, ele envolvia em mistério, e mediante artificiosa perversão, lançava dúvida às mais compreensíveis declarações de Jeová. Seu elevado cargo, em tão íntimo contato com a administração divina, emprestava maior força às suas alegações e muitos eram induzidos a unir-se-lhe em rebelião contra a autoridade do céu. Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse avante sua obra,
até que o espírito de dissabor amadurecesse em ativa revolta. Era necessário que seus planos se desenvolvessem completamente para que sua verdadeira natureza e tendência pudessem ser vistas por todos. Como querubim ungido, Lúcifer fora altamente exaltado, grandemente amado pelos seres celestiais, era forte sua influência sobre eles. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os mundos que ele havia criado. E Satanás pensou que se ele pôde levar consigo os anjos do céu à rebelião, poderia também levar os outros mundos. Ardilosamente apresentar ao lado da questão que lhe dizia respeito, empregando sofismas e fraude, a fim de atingir seus objetivos. Seu poder para enganar era muito grande, e disfarçando-se sob o manto da falsidade, obtivera vantagem. Mesmo os anjos fiéis não lhe podiam discernir perfeitamente o caráter ou ver para onde levava a sua obra. Satanás fora altamente honrado, sendo todos os seus atos de tal maneira revestidos de mistério que difícil era desvendar aos anjos a verdadeira natureza de sua obra. Antes que se desenvolvesse completamente, o pecado não parecia o mal que em realidade era. Até ali, não ocorrera a ele no universo de Deus, e os seres santos não tinham qualquer concepção de sua natureza e malignidade. Não podiam discernir as terríveis consequências que resultariam de se pôr de parte a lei divina. Satanás, a princípio, ocultara a sua obra sob uma profissão capciosa de lealdade a Deus. Alegava estar procurando promover a honra de Deus, a estabilidade de seu governo e o bem de todos os habitantes do céu. Ao mesmo tempo em que incutia o descontentamento no espírito dos anjos a ele subordinados, dava astutamente a impressão de que estava procurando remover o dissabor. Quando insistia em que se fizessem mudanças na ordem e nas leis do governo de Deus, era sob o pretexto de serem elas necessárias a fim de preservar a harmonia no céu. Em seu trato com o pecado, apenas podia Deus empregar a justiça e a verdade. Satanás podia fazer uso daquilo que Deus não usaria, lisonja e engano. Procurara falsificar a palavra de Deus e representara falsamente seu plano de governo perante os anjos, alegando que Deus não era justo ao estabelecer leis e regras aos habitantes do céu. Que, exigindo de suas criaturas submissão e obediência, estava meramente procurando a exaltação de si próprio. Portanto, deveria ser demonstrado perante os habitantes do céu, bem como de todos os mundos, que o governo de Deus é justo e perfeita a sua lei. Satanás fizera parecer que estava procurando promover o bem do universo. O verdadeiro caráter do usurpador e seu objetivo real deveriam ser por todos compreendidos. A discórdia que o seu próprio procedimento determinara no céu imputou a Satanás à lei e ao governo de Deus. Todo o mal declarou ele ser resultante da administração divina. Alegou ser seu próprio objetivo melhorar os estatutos de Jeová. Conseguintemente, necessário era que demonstrasse a natureza de suas pretensões, provando o efeito de suas propostas mudanças na lei divina. A sua própria obra deveria condená-lo. Satanás pretendeu desde o princípio que não estava em rebelião. Todo o universo deveria haver um enganador desmascarado. Mesmo quando foi decidido que ele não mais poderia permanecer no céu, a sabedoria infinita não destruiu a Satanás. Visto que apenas o serviço do amor pode ser aceito por Deus, a submissão de suas criaturas deve repousar em uma convicção sobre a sua justiça e benevolência.
Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequências do pecado, não poderiam ter visto, então, a justiça e misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente excluído da existência, e teriam servido a Deus antes por temor do que por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo, tampouco o espírito de rebelião se teria desarraigado totalmente. Devia-se permitir que o mal chegasse a sazonar. Para o bem do universo inteiro, através dos séculos sem fim, devia Satanás desenvolver mais completamente seus princípios para que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sob sua verdadeira luz por todos os seres criados e para sempre pudessem ser postas acima de qualquer dúvida a justiça e misericórdia de Deus e a imutabilidade de sua lei. A rebelião de Satanás deveria ser uma lição para todo o universo por todos os séculos vindouros, um testemunho perpétuo da natureza e terríveis resultados do pecado. A consequência do governo de Satanás, seus efeitos tanto sobre os homens como sobre os anjos, mostraria qual o fruto de rejeitar a autoridade divina. Testificaria que da existência do governo de Deus e de sua lei dependem o bem-estar de todas as criaturas que ele fez. Desta arte, a história desta terrível experiência de rebelião devia ser perpétua salvaguarda a todos os santos seres, impedindo-os de serem enganados quanto à natureza da transgressão, livrando-os de cometer pecado e sofrer o seu castigo. Até ao final mesmo da controvérsia no céu, o grande usurpador continuou a justificar-se. Quando foi anunciado que, juntamente com todos os que com ele simpatizavam, deveria ser expulso das habitações de bem-aventurança, o chefe rebelde confessou então ousadamente seu desdém pela lei do Criador. Reiterou sua pretensão de que os anjos não necessitam ser dirigidos, mas que deveriam ser deixados a seguir sua própria vontade, que sempre os conduziria corretamente. Denunciou os estatutos divinos como restrição à sua liberdade, declarando ser de seu intento conseguir a abolição da lei, que, livres desta restrição, as hostes do céu poderiam entrar em condições de existência mais elevada, mais gloriosa. Concordemente, Satanás e sua hoste lançaram a culpa de sua rebelião inteiramente sobre Cristo, declarando que se eles não houvessem sido exprobrados, não se teriam rebelado. Assim, obstinados e arrogantes em sua deslealdade, procurando em vão subverter o governo de Deus, ao mesmo tempo que, blasfemando, pretendiam ser vítimas inocentes do poder opressivo, o arqui-rebelde e seus sequazes foram, afinal, banidos do céu. O mesmo espírito que produziu a rebelião no céu ainda inspira a rebelião na terra. Satanás tem continuado com os homens o mesmo estratagema que adotou em relação aos anjos. Seu espírito ora reina nos filhos da desobediência. Semelhantes a ele, procuram romper as restrições da lei de Deus, prometendo liberdade aos homens por meio da transgressão dos preceitos da mesma. A reprovação do pecado suscita ainda o espírito de ódio e resistência. Quando a consciência é advertida pelas mensagens divinas, Satanás leva os homens a justificar-se e a procurar a simpatia de outros em seu caminho de pecado. Em vez de corrigirem seus erros, indignam-se contra aquele que reprova como se fora ele a causa única da dificuldade. Desde os dias do justo Abel até ao nosso tempo, este é o espírito que tem sido manifestado para com os que ousam condenar o pecado. Pela mesma representação falsa do caráter divino,
por ele dada no céu, fazendo com que Deus fosse considerado severo e tirano, Satanás induziu o homem a pecar. E, logrando ser bem-sucedido nisto, declarou que as injustas restrições de Deus haviam motivado a queda do homem, assim como determinaram a sua própria rebelião. Mas o próprio Eterno proclama o seu caráter. Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 6 e 7. Banindo Satanás do céu, declarou Deus a sua justiça e manteve a honra de seu trono. Quando, porém, o homem pecou, cedendo aos enganos desse espírito apóstata, Deus ofereceu uma prova de seu amor, entregando o unigênito Filho para morrer pela raça decaída. Na expiação revela-se o caráter de Deus. O poderoso argumento da cruz demonstra ao universo todo que o caminho do pecado, escolhido por Lúcifer, de maneira alguma era atribuível ao governo de Deus. Na luta entre Cristo e Satanás, durante o ministério terrestre do Salvador, foi desmascarado o caráter do grande enganador. Nada poderia tão eficazmente ter desarraigado de Satanás as afeições dos anjos celestiais e de todo o universo fiel, como o fez a sua guerra cruel ao Redentor do mundo. A ousada blasfêmia de sua pretensão de que Cristo lhe rendesse homenagem, seu pretensioso atrevimento ao levá-lo ao cume da montanha e ao pináculo do templo, o malévolo intuito que se denuncia ao insistir com ele para que se lançasse da vertiginosa altura, a malignidade vigilante que o assaltava de um lugar a outro, inspirando o coração de sacerdotes e povo a rejeitarem seu amor, e o brado final, crucifica-o, crucifica-o. Tudo isto despertou o assombro e a indignação do universo. Foi Satanás que promoveu a rejeição de Cristo por parte do mundo. O príncipe do mal exerceu todo o seu poder e engano a fim de destruir Jesus, pois viu que a misericórdia e amor do Salvador, sua compaixão e terna brandura, estavam representando ao mundo o caráter de Deus. Satanás contestava tudo a que o Filho do Homem visava, empregando os homens como seus agentes a fim de encher de sofrimento e tristeza a vida do Salvador. O sofisma e falsidade pelos quais procurava estorvar a obra de Jesus, o ódio manifesto por meio dos filhos da desobediência, suas cruéis acusações contra aquele cuja vida era de bondade sem precedentes, tudo proveio de um sentimento de vingança profundamente arraigado. Os fogos da inveja e maldade, ódio e vingança, que se achavam contidos, irromperam no Calvário contra o Filho de Deus, ao mesmo tempo que o céu todo contemplava a cena em silencioso horror. Ao ser consumado o grande sacrifício, Cristo ascendeu aos céus, recusando a adoração dos anjos antes que apresentasse o pedido: aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam. João 17, 24. Então, com amor e poder inexprimíveis, veio a resposta do trono do Pai. E todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. Mancha alguma repousava sobre Jesus. Terminara a sua humilhação, completara-se o seu sacrifício, fora-lhe dado um nome que é acima de todo nome. Apresentava-se agora sem escusa a culpa de Satanás. Ele revelava seu verdadeiro caráter como mentiroso e assassino. Viu-se que o mesmíssimo espírito com que governara os filhos dos homens, que estiveram sob seu poder,
teria ele manifestado se lhe tivesse sido permitido dominar os habitantes do céu. Pretendera que a transgressão da lei de Deus traria liberdade e exaltação. Viu-se, porém, que resultava em degradação e cativeiro. As mentirosas acusações de Satanás contra o caráter e governo divinos apareceram sob sua verdadeira luz. Acusou a Deus de procurar simplesmente a exaltação de si mesmo, exigindo submissão e obediência de suas criaturas, e declarou que, enquanto o Criador reclamava a abnegação de todos os outros, ele próprio não a praticava e não fazia sacrifício algum. Viu-se agora que, para a salvação de uma raça caída e pecadora, o governador do universo fizera o máximo sacrifício que o amor poderia efetuar. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. 2 Coríntios 5,19. Viu-se também que, enquanto Lúcifer abrira a porta para o pecado pelo seu desejo de honras e supremacia, Cristo, a fim de destruir o pecado, se humilhara e se fizera obediente até a morte. Deus manifestara sua repulsa aos princípios da rebelião. O céu todo viu a sua justiça revelada, tanto na condenação de Satanás, como na redenção do homem. Lúcifer declarara que, se a lei de Deus fosse imutável e seu castigo não pudesse ser abrandado, todos os transgressores deveriam ser para sempre privados do favor do Criador. Alegara que a raça pecadora se colocara para além da redenção e, conseguintemente, era sua legítima presa. A morte de Cristo, porém, era um argumento em prol do homem, argumento que se não poderia refutar. A pena da lei recaiu sobre aquele que era igual a Deus, ficando livre o homem para aceitar a justiça de Cristo e, por uma vida de arrependimento e humilhação, triunfar como o Filho de Deus sobre o poder de Satanás. Assim, Deus é justo e justificador de todos os que creem em Jesus. Mas não foi meramente para efetuar a redenção do homem que Cristo veio à terra e aqui sofreu e morreu. Veio para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Não somente para que os habitantes deste mundo pudessem considerar a lei como esta deveria ser considerada, mas para demonstrar a todos os mundos do universo que a lei de Deus é imutável. Pudessem seus requisitos ser postos de lado, e o Filho de Deus não necessitaria, então, haver dado a sua vida para expiar a transgressão da mesma. A morte de Cristo prova ser ela imutável, e o sacrifício a que o amor infinito induziu o Pai e o Filho, a fim de que os pecadores pudessem ser salvos, demonstra ao universo todo, e nada menos que este plano de expiação teria bastado para fazer, que a justiça e a misericórdia são o fundamento da lei e do governo de Deus. Na execução final do juízo, ver-se-á que nenhuma causa existe para o pecado. Quando o juiz de toda a terra perguntar a Satanás: "Por que te rebelaste contra mim e me roubaste os súditos de meu reino?", o originador do mal não poderá apresentar resposta alguma. Toda a boca se fechará e todas as hostes rebeldes estarão mudas. A cruz do Calvário, ao mesmo tempo em que declara ser imutável a lei, proclama ao universo que o salário do pecado é a morte. No brado agonizante do Salvador, "Está consumado", soou a sentença de morte de Satanás. Decidiu-se então o grande conflito que durante tanto tempo estivera em andamento e confirmou-se a extirpação do mal. O Filho de Deus transpôs os umbrais do túmulo a fim de que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus 2,14. O desejo de exaltação própria por parte de Lúcifer
levara-o a dizer: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Declara Deus: e te tornei em cinza sobre a terra, e nunca mais serás para sempre. Isaías capítulo 14, versos 13 e 14, Ezequiel capítulo 28, versos 18 e 19. Quando vier aquele dia, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Malaquias 4, 1. O universo todo será testemunha da natureza e resultados do pecado. E seu completo extermínio, que no princípio teria acarretado o temor dos anjos, desonrando a Deus, reivindicará agora o seu amor e estabelecerá a sua honra perante a totalidade dos seres que se deleitam em fazer a sua vontade e em cujo coração está a lei divina. Jamais o mal se manifestará de novo, diz a palavra de Deus. Não se levantará por duas vezes a angústia. Naum capítulo 1, verso 9. A lei de Deus, que Satanás increpara de jugo de servidão, será honrada como a lei da liberdade. Uma criação experimentada e provada nunca mais se desviará da fidelidade para com aquele cujo caráter foi perante eles amplamente manifesto como expressão de amor insondável e infinita sabedoria. Tradução do testemunho do dia 20 de agosto de 2017. Desolação das cidades. Amados, em 20 de agosto de 2017, recebi outro sonho. Eu estava em uma cidade e, de repente, vi terror e horror. E isso estava em toda parte, porque estavam caindo bolas de fogo. Então, quando essas bolas de fogo caíram, se escutavam como explosões. Então, havia fumaça por toda parte. Todos começaram a correr desesperadamente de um lado para o outro. E, de repente, meu acompanhante levantou o braço e apontou para várias montanhas. Então, meus olhos se abriram e pude ver filas de pessoas que escalavam essas montanhas. Não eram muitas em número, mas todos prontos subiam para as montanhas. Então, meu acompanhante me disse: estes encontrarão refúgio da desolação das cidades, pois o castigo para estas é iminente. Então, de repente, vi como todos já procuravam refúgio nas montanhas, e as bolas de fogo continuavam caindo e desolando cidade após cidade. Houve morte, terror e destruição. Então, tudo isso foi a única coisa que se via. De repente, fui levada por diferentes partes do mundo a viajar por diferentes continentes. Eu estava no alto e pude ver os continentes e as ilhas. Então, lá eu pude perceber que todas as cidades foram varridas, como se por um sopro. Então, desesperei-me ao ver isso. Meu acompanhante me disse: a ira das nações é terrível. É instigada pelo adversário de Deus, e seus covis são as cidades. Portanto, diga-lhes que saiam apressadamente, porque tudo está pronto. Então, naquele momento, quando ele disse isso, eu saí voando por cima de todas aquelas cidades. E então fui levada para a montanha, e lá começamos a orar fervorosamente a Deus por sua proteção e para que enviasse seus anjos para cuidar de nós. Então comecei a ouvir, à distância,
gritos de desespero nas cidades. Estávamos lá, mas não podíamos fazer nada. Então é um desespero, porque você não pode fazer nada. Então eu disse ao meu acompanhante: o que podemos fazer? Então ele me disse: diga-lhes que o tempo está quase cumprido, que se eles querem estar a salvos, devem marchar. Então ele me disse: não te preocupes, não te preocupes. Os entendidos entenderão, porque eu estava desesperada ao ver tudo isso. Então, naquele momento, quando ele me disse: os entendidos entenderão, ele me disse: diga-lhes estes 3 passos. Primeiro, eles devem reconhecer que eles não são nada, nada sem o nosso Deus. Segundo, que se humilhem perante Deus, que peçam perdão de coração e que se afastem do mal e da iniquidade. E terceiro passo, ele me disse, que restituam. A restituição, emendar tudo o que podemos para estar em contas com Deus e com o nosso próximo. Então, quando ele me disse isso, eu tratava de internalizá-lo para que não me esquecesse. Comecei a repeti-lo. Então ele continuou dizendo: isso vai colocar você em contas com Deus, e lhe será dito o que fazer, e se lhes abrirão portas que ninguém pode fechar. Corre, vá, diga-lhes. Então, naquele momento, aí despertei. Despertei com a urgência de dizer isso imediatamente às pessoas, mas tem sido muito difícil. O inimigo das almas tem intervido de todas as maneiras para que isso seja levado a cabo, justo nesse momento. Mas glória damos a Deus, porque nesse dia Deus venceu e temos sido capazes de tirar isso para que muitas pessoas possam ouvi-lo. Por isso, seguimos as diretrizes de Deus, para que possamos estar salvos sob suas asas. Que o Senhor os abençoe. Amados, 22 de fevereiro de 2018. No meu sonho, fui levada a um lugar onde havia uma reunião de muitos líderes de crianças, adolescentes e jovens. Houve um grande debate naquele lugar em relação à educação dessas crianças. Então, alguns disseram algumas coisas, outras acharam que estavam certas. Então, a irmã começou a falar e outra irmã se juntou a ela e convenceram aquela grande multidão a dar aos filhos o melhor em educação para educá-los. Então eles trouxeram um ônibus enorme e juntaram todas essas crianças, adolescentes e jovens e os levaram embora. Naquele momento, eu lhes disse para não irem embora, mas meus esforços foram em vão para fazê-los entender. Porque todos que estavam lá soltaram seus filhos, como quando você solta um pacote que carregou para cima por horas. Então, eles acreditam, algumas pessoas que liberam seus filhos. Eu disse a ele, mas eles vão acreditar nessas pessoas em vez de um escrito está? Mas eles não prestaram atenção. Comecei a exortá-lo a lembrar Madison. Lembre-se de Jesus, João Batista, até mesmo o que tinha que acontecer antes de Moisés estar pronto para ser usado, onde todo esse protocolo tinha que ser arrancado dele e esvaziado para preenchê-lo agora dos dons do ministério e da operação que Deus estava lhe dando. Eles zombaram e partiram, até que eu fiquei sozinha no lugar. Meu acompanhante me disse algo muito triste. Ele estava triste, então o que ele disse foi: vamos, porque vamos a um lugar e vamos ver o que aconteceu. Chegamos a esta grande casa. Essa casa tinha muitos quartos, e em cada um deles havia uma cena diferente. Em um deles, entrei em uma sala e vi meninas. Eram meninas bebês. Estavam muito bem arrumadinhas. Elas estavam nas camas com bonecas e bichos de pelúcias. Então essas bonecas e bichos de pelúcias foram dedicados ao mal. Era o que eu podia ver.
o que eles estavam me mostrando. Desde pequena, essas coisas que viviam dentro dessas bonecas e bichos de pelúcia. Elas doutrinavam no mal, porque essas bonecas estavam possuídas. Eu as via assim. Como os anjos maus viviam dentro daquelas bonecas e bichos de pelúcia. Então eu fui para outro quarto e vi um menino, no meu entender. Essa criança teria 2 ou 3 anos de idade. Lá ele estava na frente de uma tela de videogame. Sua vida de aprendizado espiritual passou como água em um vidro quebrado. Então ele não estava encharcado ou cheio disso. Ele só estava naquela sala hipnotizado com aquele videogame. Em outro quarto, quando entrei, lá estava. Era um quarto muito escuro. Havia uma menininha descansando. Era uma menininha linda, com olhos muito pronunciados. Ao entrar e tentar abrir as janelas para que a luz entrasse, uma força me pegou pelos braços para que eu não abrisse, mas meu acompanhante me ajudou e eu pude abri-las. E muitas bonecas saíram correndo e se esconderam debaixo da cama onde essa menina estava. Então eu peguei a garota, eu a levei de lá e me disseram para colocá-la em uma grande sala, onde naquela sala o que estava sendo lido era a Bíblia constantemente. Naquele momento saímos da sala e entramos em outro quarto. Lá eu vi pais. Os pais ficaram sobrecarregados, porque viram seus filhos que estavam desesperados com o dever de casa, que não lhes dava tempo de qualidade para educar seus filhos na verdadeira educação, que são as coisas de Deus. Eu os vi escravizados. Eles foram oprimidos por hostes malignas que os cercavam e eles não sabiam como escapar. Então, nós deixamos aquele lugar sem passar mais e seguimos a rota. E fui levada para outro quarto onde havia jovens lá. Eles eram cerca de 3 jovens e foram absorvidos em filmes de violência e ficção científica. Eu os vi ao lado deles, enquanto eles estavam sentados assistindo a esses filmes. Havia anjos, mas esses anjos eram maus. Eles tentaram não ouvir mais nada, nada além do que eles estavam mostrando, o que tinham preparado para eles. Então, naquele momento, cheguei mais perto e tentei fazê-los perceber quem os estava controlando. Mas seus rostos, quando olhavam para mim, pareciam hipnotizados. Não havia como fazê-los ver a razão. Então, meu acompanhante me disse uma coisa muito triste. Vamos, sua sorte já está lançada. Naquele momento eu fiquei meio desesperada e disse: Senhor, mas o que vamos fazer? Vamos embora. Depois fomos para outro cômodo, este era maior no espaço. Lá vi jovens adultos que estudaram cada um livros de sua preferência. E todos felizes e ansiosos, que ao finalizar aquele livro, eles esperariam a remuneração, dinheiro por ter estudado esses livros. Então, num canto, estava o livro dos livros. Lá havia a Bíblia, onde me foi indicado que era a verdadeira sabedoria, o caminho da vida eterna. E estava ali esquecido e empoeirado. Nenhum dos que estavam naquela sala tinha alguma atenção a este livro. Então saímos de lá, fomos para outra sala e lá havia adultos, todos eles em seus esforços de trabalho secular. Eles não tinham paz e estavam cercados por força do mal que os encorajavam a continuar por compensação material, embora sentisse que não deviam fazê-lo. Mas as dívidas os oprimiam e outros temiam deixar ir por medo e de seu estado de conforto que sentiram quando estavam nessa situação. Então comecei a conversar com eles, mas eles também não me entendiam. Não sei o que aconteceu. Eu disse: Senhor, por quê? Meus olhos não podem mais continuar vendo isso. Eu quero ajudá-los. Mas naquele momento, quando meus olhos se abriram um pouco mais, vi os ouvidos dessas pessoas e vi como as mãos negras cobriam seus ouvidos. Então eu perguntei: Isso é sempre assim? Então a voz me respondeu: Eles escolheram. Eu exclamei com muita dor, porque isso é muito difícil para mim. Eu disse: Senhor, quão perto estamos do mundo vindouro? Ele respondeu: Os preparativos estão prontos. Em breve estaremos em casa. Então eu exclamei: Ó Santo e soberano Deus, e essas pessoas, o que será delas? Então meu acompanhante me disse: Vem.
Eu vou te mostrar. Saímos da enorme casa, olhei para ela de longe. Comecei a chorar por ela por causa da situação que eu vivenciara. Eu tinha visto naquele lugar. Naquele momento, quando eu já estava vendo isso, um vento veio e piorou, e uma tábua da casa voou e caiu em meus pés. Eu me abaixei para pegá-la e vi algo que tinha escrito. Li a instrução que dizia: A Odisseia em letras vermelhas. Quando olhei para cima, vi a casa de novo, mas não estava em seu lugar. Havia um grupo de poucas pessoas. Vi bebês, crianças, jovens adolescentes, adultos, um pequeno grupo de pessoas sendo educadas ali, naquele mesmo lugar, onde aquela casa não estava mais, por um lindo e belo personagem que brilhou com grande esplendor, que meus olhos não podiam olhá-lo muito, porque seu esplendor não me deixou quase vê-lo. Eu pude apreciar em um momento que sua mão direita foi levantada para o céu e com a outra ele segurou um livro que também brilhou. E ele instruiu, e todo mundo entendeu o que esse personagem estava dizendo. Eles começaram a andar atrás dele, mas agora não ao nível do solo, mas seus pés foram levantados no ar. Eu os vi quando eles subiram pouco a pouco. Então eu exclamei: Senhor, como vamos chegar a este grupo nesse nível? Então eu vi como eles foram educados. Eles foram educados somente na palavra de Deus. E eu fui instruída que para alcançar esse nível, nós deveríamos apenas educar na palavra de Deus. Naquele momento, a cena mudou. Vi pais que estavam educando seus filhos em casa, com a única palavra de Deus em suas mãos, e dela emanava cada ramo da fonte de sabedoria para eles e seus filhos. E como os anjos vieram, e eles participaram, e a paz reinou neles. Eu também vi jovens renunciando a seus desejos, expectativas, o que eles desejavam e o que eles queriam, mas não, eles estavam lá devorando a palavra da verdade, como quando eles vão passar por um exame minucioso e não podem se dar ao luxo de repreendê-lo. Então eu vi adultos também. Alguns estavam sozinhos em cantos, em lugares, outros em famílias, e soltando tudo por amor de Deus, apenas buscando o seu perdão e a aprovação. E nesse momento eu também via como nas famílias se iam 4 por 4, cada canto tirando de seu acampamento todos os anátemas, tudo o que impedia a presença de Deus em suas vidas. E essas pessoas gemiam pelas abominações que os rodeavam, e eles pediram para se livrar dessa contaminação. Então, naquele momento, eu me voltei para o meu acompanhante e perguntei: o que então faremos? E me disseram: alivie seu fardo, porque agora está quase chegando, e absorva sua sede pela santa, justa e verdadeira palavra de nosso grande Deus, porque o céu está quase perto. Então, naquele momento em que ouvi essas palavras, o céu está quase próximo. Perguntei: quando será esta gloriosa esperança? Quanto falta? Eu quero sair, eu adicionei. Então ele olhou para mim sorrindo e me respondeu: o teste final está diante de você. Seja fiel até a morte e você receberá a coroa da vida. Então, naquele momento eu exclamei, um suspiro saiu e eu exclamei: Senhor, o teste final, quem será capaz de suportar? Ele me respondeu: nenhum que desde já descarte suas expectativas e desejos será capaz de triunfar. Apenas uma morte retumbante para o eu os ajudará a suportar e vencer. Então fez uma pausa e continuou dizendo: apenas uma coisa agora é importante. Saia do Egito, celebre a Páscoa comigo no deserto, me procure com todo o seu coração e você viverá. Então, naquele momento, eu exclamei: Senhor, me perdoe. Então eu disse: me perdoe, porque eu quero lhe fazer outra pergunta. O que é a Páscoa para você? Então ele respondeu: pare de viver para este mundo e resolva apenas viver para mim
e para o meu reino, como Enoque, que celebrou a sua Páscoa de uma vez por todas e vive para sempre no meu reino. Naquele momento, amados, despertei. Não me contaram mais, não vi mais. Espero e oro ao Senhor de todo o meu coração que isso tenha impactado sua vida, que também possa impactar a vida de muitas pessoas que estão realmente procurando pelo Senhor e que todos possamos nos encontrar na pátria celestial. Que o Senhor os abençoe. Tradução do testemunho do dia 4 de abril de 2019. Amados, em sonhos, vi um homem que passou por nós, vestindo short e não tinha camisa. Escutei uma pessoa que também ouviu dizer: olhe para este homem, por fumar tem feridas podres em suas pernas. Quando olhei, vi que não havia apenas feridas, mas um pelo muito grosso, como pelo de animal, em suas panturrilhas, pernas e costas. Mesmo o pelo de seu cabelo era muito volumoso. Neste momento, consegui ver seu rosto, e de sua boca saiu uma língua dividida, como a de uma serpente. Nesse momento eu exclamei: és uma pessoa possuída. Quando eu disse isso, os outros ficaram amedrontados, e este ser, eu vi, ele começou a tocar muitos, e aqueles que ele tocava se convertiam naquela natureza horrível e mutante como ele se via. Muitos não discerniam o que estava acontecendo, mas os poucos que perceberam o que aconteceu alertavam outros. Onde esse ser passava, tudo se destruía, e a desordem e caos eram a evidência de que por aquele lugar aquele ser tinha passado. Eu vi, logo depois, uma família que um de seus filhos que estava perdido havia sido transformado por ele, e ele retornou e se aproximou de seu irmão com grande familiaridade, até que ele o sugou com a sua presença, e eu já não o vi mais. Eu vi muitos fazendo preparativos para a Páscoa, e esses humanos mutantes destruíram e sabotaram tudo em seu caminho. Eu vi outros também em seu campo de semeadura, e estes mutantes passaram entre os campos e destruíram tudo. Então, nesse momento, perguntei: por que eles têm poder para isso? Foi-me respondido: é sua hora. E quem não vigiar e estiver apercebido, estes chegarão e saquearão tudo em seu caminho. Então meu acompanhante disse: o que você deve fazer? Peça em súplica e rogo que o dono dos celeiros aceite em seu celeiro. Peça discernimento, peça sabedoria e mansidão, peça sua proteção em todo momento, pois o inimigo anda ao derredor com grande força e fúria. Não é tempo de dormir e estar indolente, porque o tempo é cumprido. Esse cumprimento do tempo é para a ascensão e queda de muitos, mas mesmo para isso existe um prazo. Estejais firmes e apercebidos, porque não sabeis a que horas virá o vosso tremor. Orai em todo momento e lugar, e faça um pacto através de sacrifícios diante do Senhor Jesus. Rogai para que o refrigério não passe de vós, mas que ele repouse em você, pois assim sereis livrados do grande jugo deste mundo e de suas correntes. Isso será para a vossa libertação e também de outros. Nada finja, porque Deus não pode ser burlado. Seus escarnecedores estão à espreita, mas entregai vossas ansiedades ao Pai Celestial, porque Ele cuidará muito de você. Recordai que o bom pastor nunca perdeu uma ovelha,
porque até mesmo a única perdida ele a encontrou e a trouxe para o seu rebanho. Humilhai vossas vidas, morra para os desejos do mundo, apegado ao Deus da colheita. Aborrecei o mal e desejai o bem. Viva cada dia como se fosse o último. Confessai e afastai de toda a iniquidade, para que possais receber o mais maravilhoso dons do céu, isto é, o refrigério que os habilitará para a grande prova final. Esquadrinhai Mateus 4. Há ali grandes lições para vós. Pedi-vos será dado, batei-vos será aberto. Aí, amados irmãos, despertei. Deixo isto com vocês. Que Deus os dirija sempre. É meu desejo e oração. Deus os abençoe. Testemunho do dia 27 de maio de 2019. Em sonhos, eu estava em um terreno amplo, em um campo onde haviam muitas casas. Havia um rio de correnteza forte e grandes cavernas, onde várias pessoas entravam, como sendo uma atração. Vi entrar nessas cavernas 3 pessoas, 2 adultos e um jovem. Enquanto ouvia a voz deles mencionando as belezas e atrativos que ali haviam, tudo começou a sacudir fortemente, e esse tremor ia aumentando. Vi somente 2 pessoas saírem das 3 que entraram nas cavernas. Vi muitas pessoas correndo, muitos gritos que começavam a soar e terminavam, pois parte da montanha começou a deslizar, levando tudo ao seu alcance: casas, carros, pessoas, animais. Foi terrível aquela cena. Não dava para conceber a grandiosidade deste evento e toda a sua destruição. Logo após tão trágica cena, vi as pessoas que não haviam sido afetadas se aproveitando das vítimas. Não estenderam a mão ao desamparado e se aproveitaram do maribundo. Da viúva lhe tiraram o único que lhe restou, e o órfão era oprimido. Não estenderam a mão ao desamparado e se aproveitaram do moribundo. Da viúva lhe tiraram o único que lhe restou, e o órfão era oprimido. Muitos dos que permaneceram vivos, sua vida era tão difícil que os ouvi desejar haverem morrido na tragédia. As pessoas se angustiavam em busca dos seus entes queridos que haviam desaparecido, mas sem nenhum êxito. Tudo o que havia sido conquistado em uma vida, agora eram ruínas sepultadas, e muitos dos seus sonhos. O sofrimento, a escassez de alimento e o mais ínfimo em necessidade real não foi encontrado. Disse meu acompanhante, Jeremias 4, 9, e seguiu dizendo: tenham seus lombos cingidos e estejam apercebidos. Obedeçam ao Santo de Israel e não deem ouvido à doutrina de demônios. Nesse momento perguntei: diga-me, por favor, como conhecer uma doutrina de demônios? Me disse: toda mistura de verdade com erro e verdade incompleta não provém do alto e sublime Deus. Isso é doutrina de demônio. Preparem-se, prepare-se, seguiu dizendo, pois uma crise estupenda, de grande mortandade, ruína e grandes calamidades se aproximam, passo a passo. Esteja firmado na rocha eterna e siga minuciosamente suas instruções, só assim poderão ser livrados. Jejuem, orem todo momento, não é tempo de dormir. Que o vosso coração agite de dor pelo pecado e busquem a santidade, sem a qual nenhuma pessoa verá o Senhor. Todos os que permanecerem nas cidades morrerão irremediavelmente. Evitem-nas ao máximo. Apressem sua preparação e saiam delas, porque será horror sobre horror, mortandade sobre mortandade lhes aguardam. Quem conhece a visitação dessa cidade, senão o santo e sublime?
Ali choraram os moradores delas, e o coração de muitos se desfalecerão quando entenderem o quanto de amor alimentavam por elas. E assim terminou dizendo: Saiam dela, povo meu, porque sua hora é chegada. Porque se demoras, quem os poderá livrar? E me deu outro versículo, Oséias 4, 9. Nesse momento, amados, despertei, orando e pedindo ao Senhor que todos nós possamos estar preparados diante do que nos aproxima, mas não com nossas próprias forças, e sim agarrados a Cristo Jesus, para que possamos vencer. Que o Senhor os abençoe. 4 de maio de 2020. Em sonhos, eu estava caminhando em uma cidade com muitas pessoas e parei para olhar para um corpo de água que estava por perto. Quando olhei para a água, vi muitas bolhas saindo dela. Fiquei ali pensando, o que poderia ser aquilo? Quando vi 3 rãs enormes saindo daquela água. Elas abriram a boca e centenas de sapos saíram e começaram a pular sobre as pessoas. Eu disse para muita gente correr comigo para um canto da cidade e que era ali que poderíamos conseguir sair desta cidade. Alguns deles me ouviram e corremos em direção ao lugar. Os sapos estavam pulando por todo lugar e sobre as pessoas. Logo, todos nós que corríamos para a beira da cidade, começamos a sair da cidade por uma estrada de campo que estava lá. Eu parei naquela estrada e os incentivei a seguir em frente. Alguns avançaram com toda a sua força, outros com menos e outros com grandes reclamações, mas todos avançaram. Logo, um jovem foi deixado para trás e um sapo o pegou e pulou na sua testa. Eu corri até ele e agarrei o sapo com a mão para tirá-lo da testa dele. Quando eu o tirei, o jovem gritou e agarrou sua testa. E eu vi como, enquanto eu puxava o sapo, ele havia se fundido com a testa do jovem e a pele do jovem saía junto com o sapo, enquanto eu o puxava. Ele começou a sangrar muito até cair no chão, desmaiando por causa da grande perda de sangue. Enquanto via este jovem ali, deitado no chão, sua pele mudou de cor para a cor dos sapos. Me desesperei, não sabia o que fazer. Roguei a Deus por ele. Então escutei estas palavras: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Foi quando eu acordei. Foi horrível presenciar isso, amados irmãos. Cuidemos da transformação do nosso ser, à luz da palavra santa de Deus, porque muito em breve haverá apenas 2 grupos, 2 tipos de transformação. Um, a semelhança de Deus, e o outro, a semelhança do pai da perdição. Que Deus nos ajude a decidir corretamente e nos ajude a sermos transformados com a ajuda de Deus, à sua imagem e semelhança. Que o Senhor nos abençoe. 13 de fevereiro de 2021. Em sonho, eu vi uma casa que tinha vários quartos. Era grande e espaçosa. Uma família estava a organizar tudo dentro dela, porque a casa estava muito desordenada. Pude vê-los a trabalhar arduamente e que estavam a progredir na aparência daquele lugar. Quando estavam prestes a terminar a árdua tarefa, vi uma mulher sair da porta de um quarto para o outro.
Ela andava a passear pela casa e ia de lugar em lugar para mudar tudo o que a família já tinha arranjado. A família tinha saído de casa ao terminarem a organização e não reparou no que estava a passar com esta mulher dentro de casa. Ela separava, olhava cuidadosamente para tudo e procedia com alterações que não foram de modo algum proveitosas. Ela foi de lugar em lugar, até que toda a casa fosse formatada à sua maneira, e parecia feliz. Vi que a família, que tinha saído de casa, estava a esforçar-se muito para organizar cada parte da terra que era deles. Vi muitos tubos de metal, chapas grossas e finas de metal, varas de madeira e vários lugares na sua propriedade que tinham estes materiais, mas trabalharam diligentemente no recorrido e disposição daquele lugar. Vi-os chegar ao local das chapas grossas de metal e eles não conseguiram levantá-las. Depois, vi que um deles saiu e depois chegou ao prédio trazendo 2 maquinistas com 2 máquinas de equipamento pesado, escavadoras. O jovem da família conduzia uma e o homem que conduzia a outra não era da família. Vi o chefe da família, o pai da família, dar instruções sobre onde colocar as chapas grossas que ele queria mudar, de onde elas estavam para o local onde queria organizá-las. Assim começou a ser feito, e assim o chefe de família e a sua esposa foram trabalhar num outro lugar da terra, organizando algo mais fácil, enquanto os maquinistas faziam o seu trabalho. Vi que alguns minutos depois dos maquinistas começarem a fazer o seu trabalho, a mulher que estava dentro de casa saiu e começou a dar ordens muito diferentes das dadas pelo chefe da família. E um dos maquinistas, aquele que não era da família, começou a fazer tudo como a mulher lhe disse. E o outro maquinista, o jovem, o filho do casal, não seguiu as instruções da mulher e chamou o chefe da família. Então o chefe da família chegou ao local e percebeu o que tinha acontecido e tentou fazer o maquinista, que tinha ouvido a mulher, compreender por que tinha dado a ordem para colocar as chapas grossas no outro lugar. Então vi que a mulher intrusa se escondia atrás de uma árvore para que o chefe da família não a visse. Ainda assim, o maquinista voltou para cumprir as ordens do chefe da família e tudo continuou em ordem. Após muito tempo, os maquinistas foram a um grande rio que corria perto da propriedade. E o chefe de família deu instruções para a melhoria e utilização eficaz daquele local. Assim, os maquinistas começaram o seu trabalho e o chefe da família e a sua esposa foram à casa buscar comida. Ao entrarem na casa, notaram que tudo estava mudado e em desordem. Assim, começaram o trabalho de reorganizar tudo novamente e verificaram todos os cantos da casa. Prepararam comida e desta vez, quando saíram, trancaram as portas com chaves e foram para onde estavam os maquinistas. Quando chegaram, viram que já estavam a descansar sob a sombra de uma árvore. O jovem maquinista tinha ficado angustiado, enquanto o outro parecia calmo. O chefe de família observou o trabalho, agarrou a sua cabeça e exclamou: "Por que é que fizeram isso?" O maquinista disse: "Uma mulher veio e disse que sabia de si, que tinha mudado de ideia e que queria que isso fosse feito assim." O jovem maquinista exclamou: "Eu ia avisar, mas a mulher me disse: o teu pai vai estar aqui imediatamente. É melhor fazer o que ele ordenou do que estar a queixar-se." Então fiz um pouco,
Mas como não gostei, parei a máquina e ela gritou comigo para continuar. Mas quando parei a máquina, removi a chave e ninguém a podia mover. E foi esse Senhor que executou tudo o que tu ordenastes, através da mulher, como ela afirma. O chefe da família não podia acreditar no que os seus olhos viam. O que seria uma margem com belas pedras até ao belo rio, agora havia um abismo muito perigoso entre a propriedade e o rio. Assim, o chefe de família despediu o homem que se deixou levar pela mulher intrusa e mandou chamar ajudantes para reparar os danos na sua propriedade. Estes chegaram e, juntamente com ele e o jovem, repararam tudo, e tudo ficou mais belo do que antes, e muitos puderam desfrutar da bela remodelação. Depois, atravessaram o terreno, procederam à busca exaustiva por aquela mulher intrusa que tinha entorpecido tudo. Encontraram-na e a levaram para longe de todos, para um enorme deserto. E aí abandonaram-na e nunca mais a viram. E assim tudo estava em paz naquele lugar, onde reinava a ordem, o trabalho árduo, mas muita felicidade. Então acordei e neste momento me referiu Colossenses capítulo 2 e capítulo 3. Deixo isto, amados, convosco. Analisemos o que o Senhor nos quer dizer nesta hora e sigamos apenas um assim, diz o Senhor. Que o Senhor nos abençoe.